Raquel continua firme em sua postura de desprezo em relação a Maria de Fátima. A relação entre as duas, já marcada por rivalidades e ressentimentos antigos, ganha novos capítulos quando Raquel deixa claro que não tem a menor intenção de manter laços com a filha, tratando-a com frieza e indiferença. Maria de Fátima, por sua vez, reage com raiva e desespero, mas a distância entre mãe e filha só tende a aumentar. Enquanto isso, Afonso enfrenta uma situação delicada. Depois de semanas investigando as finanças da TCA, ele conclui um relatório minucioso e o entrega a Odete. O documento comprova que Marco Aurélio vem desviando e extorquindo recursos da empresa há anos, comprometendo sua estabilidade. Odete, estarrecida com a revelação, demonstra fúria e promete tomar providências contra o executivo. No entanto, a tensão da descoberta cobra seu preço. Afonso passa mal, demonstrando sinais cada vez mais preocupantes de fragilidade física. Igor, sempre atento, nota o cansaço do amigo e insiste que ele deve procurar ajuda médica. Paralelamente, Ana Clara abre seu coração para Leonardo e revela seu desejo de se casar com ele. A conversa expõe sua vulnerabilidade, mas também sua determinação em consolidar a relação. Leonardo, surpreso, ouve atento, enquanto Ana Clara já começa a traçar planos para oficializar a união. Odete, decidida a agir diante da descoberta feita por Afonso, parte para um confronto direto com Marco Aurélio. Ela o encurrala com provas em mãos, deixando claro que não pretende deixar a traição impune. Ao mesmo tempo, Ivan pressiona Gerson a revelar toda a verdade, exigindo que ele confesse que foi Odete quem armou contra ele no passado. O jogo de acusações começa a criar rachaduras ainda mais profundas entre os personagens. No meio desse turbilhão, Maria de Fátima dá um golpe devastador em Afonso. Revela que o filho que espera não é dele. A notícia, recebida em um momento em que ele já está fragilizado, abala ainda mais sua confiança e seu equilíbrio emocional. Em outra frente, Celina toma uma decisão ousada. Ela compra a Casa da Paladar e coloca o imóvel no nome de Raquel e Poliana, como forma de ajudá-las e assegurar um futuro mais estável. Porém, pede segredo a Odete sobre a transação. O que ela não imagina é que Heleninha acaba ouvindo parte da conversa. Para evitar maiores problemas, Odete age com frieza e rapidez, despistando a irmã com sua habilidade de manipulação. Celina, aliviada, agradece pela cumplicidade, sem perceber o perigo de confiar demais em Odete. Enquanto isso, Ana Clara segue determinada em seus planos e começa a armar, discretamente, um casamento com Leonardo. Movida pela paixão e pela vontade de se afirmar, ela demonstra que não medirá esforços para transformar seu desejo em realidade, mesmo que precise passar por cima de obstáculos familiares e sociais. Em meio a tantas revelações e conflitos, as tensões só aumentam, mostrando que cada decisão tomada terá consequências profundas no destino de todos. Afonso começará a dar sinais preocupantes de que algo não vai bem com sua saúde em Vale Tudo. Forte, disciplinado e acostumado a encarar desafios como triatleta e executivo, ele verá seu corpo começar a dar alertas que não poderão mais ser ignorados. A leucemia, ainda desconhecida para ele, começará a se manifestar de forma silenciosa, mas progressiva, trazendo enjoos, fadiga e episódios de sangramento que deixarão familiares, amigos e até colegas de trabalho inquietos. O primeiro indício de que algo está errado surgirá em uma situação aparentemente banal. Heleninha, sempre atenta ao irmão, perceberá 2 hematomas em seus braços e perguntará se ele sofreu algum acidente. Afonso, no entanto, tentará minimizar, afirmando que deve ter batido em algum lugar sem perceber. Apesar de sua explicação, o olhar desconfiado da irmã mostrará que a família já começará a notar mudanças. Algum tempo depois, durante uma conversa na TCA, o quadro se agravará. Marieta, secretária de confiança de Afonso, ficará assustada ao perceber sangue escorrendo de seu nariz. Senhor Afonso, o seu nariz está sangrando, alertará ela. Surpreso, ele passará a mão no rosto
e verá a mancha vermelha. Tentando não alarmar ninguém, pegará um lenço na mesa e limpará rapidamente. Aconteceu isso hoje de manhã já. Acho que o ar deve estar seco. Ou então é muito estresse, dirá, mais uma vez minimizando os sinais. A funcionária preocupada insistirá que ele procure um médico, mas Afonso continuará relutante. De volta ao apartamento em que estará morando, os sintomas ficarão ainda mais evidentes. Sozinho, ele começará a sentir um forte enjoo, correndo para o banheiro, onde acabará vomitando. Ainda zonzo, Afonso se sentará no chão frio, tentando recuperar o fôlego, mas sem entender o que realmente está acontecendo com seu corpo. A cena revelará sua vulnerabilidade, um contraste marcante com o homem sempre enérgico que todos conhecem. Mesmo diante de sinais cada vez mais claros, ele seguirá em negação. Novos episódios de sangramento no nariz acontecerão, mas Afonso apenas limpará com um lenço, sem dar a devida importância. Nos treinos, também ficará evidente que algo não está certo. Durante uma corrida, sentirá tontura, diminuirá o ritmo e precisará se sentar, deixando Igor preocupado. O que houve, Afonso? Tá se sentindo mal mesmo? Senta um pouquinho, dirá o treinador, ao notar que o aluno está abatido. Ainda assim, ele insistirá em minimizar. Não é nada, só cansei um pouco. A saúde frágil, porém, não passará despercebida. Durante um encontro com Solange, Afonso ficará indisposto e a amada não esconderá a preocupação. O semblante pálido e a falta de energia deixarão claro que ele não é mais o mesmo. Até mesmo Maria de Fátima, conhecida por seu olhar crítico, perceberá que algo está errado. Como você tá, Afonso? Tô te achando meio pálido, questionará durante uma conversa. O herdeiro de Odete, no entanto, continuará evitando o assunto, como se admitir a fraqueza fosse pior do que a própria doença. A insistência em esconder os sintomas aumentará ainda mais a apreensão de quem o cerca. Pessoas próximas perceberão que o cansaço, os enjoos e os sangramentos não são normais, mas Afonso seguirá firme em sua negação, tentando manter sua rotina de trabalho e esportes como se nada tivesse mudado. No entanto, seu corpo dará sinais cada vez mais alarmantes, e ele começará a perceber que não poderá escapar da verdade por muito mais tempo. A grande revelação sobre sua condição virá de forma impactante. Depois de tantos episódios ignorados, Afonso finalmente abrirá o jogo e contará que está com câncer. A confirmação de que sofre de leucemia cairá como uma bomba, não apenas para ele, mas para todos que fazem parte de sua vida. A notícia marcará o início de uma nova fase, na qual o mocinho terá de enfrentar não apenas a doença, mas também os dilemas emocionais que virão com ela, a dificuldade em aceitar ajuda, o medo de fragilizar sua imagem e, acima de tudo, a luta pela sobrevivência. Esse arco dramático mostrará um lado mais humano e vulnerável do personagem, revelando que nem mesmo a disciplina e a força de Afonso podem blindá-lo das surpresas duras da vida. Celina estava atônita diante da decisão de Afonso. Para ela, era inconcebível que o sobrinho resolvesse sair de casa daquela maneira, sem maiores explicações, sem ao menos uma conversa sincera com a família que sempre o apoiara. Não se tratava apenas de uma mudança, era o rompimento de um elo construído ao longo dos anos, de um lar onde ele havia sido acolhido e onde encontrou estrutura para crescer. Inconformada, Celina buscava forças para compreender a frieza com que ele tomou a decisão, mas o coração se recusava a aceitar o vazio deixado por sua ausência. Cada canto da casa parecia diferente, como se o silêncio carregasse o peso de uma despedida não resolvida. Para Celina, era como se Afonso tivesse se distanciado, não só fisicamente, mas também emocionalmente, e isso a feria profundamente. Enquanto a tia sofria com a partida, Heleninha percebia que havia algo ainda mais preocupante em Afonso. Num encontro rápido, notou manchas roxas espalhadas em seu braço. Tentou acreditar que fossem apenas hematomas banais, talvez fruto de um descuido qualquer. Mas, quanto mais pensava na cena, mais inquieta ficava. Conhecia bem o jeito do pai e sabia reconhecer quando ele escondia algo. O silêncio dele, somado àquelas marcas, parecia gritar por ajuda.
Heleninha sentia no fundo da alma que havia um segredo grave, e a angústia de não conseguir arrancar a verdade a consumia por dentro. Do outro lado da família, Ana Clara também enfrentava suas próprias dores. Em conversas cada vez mais intensas com Leonardo, desabafava sobre a pressão sufocante que vinha de Odete. Para ela, a sogra era a raiz de grande parte das tensões. Vivia se sentindo observada, julgada e inferiorizada, como se fosse constantemente testada e nunca aprovada. Sentia que, para Odete, jamais seria digna de estar ao lado do filho. Leonardo, embora paciente, sofria em silêncio. Dividia-se entre a vontade de proteger a esposa e o medo de um confronto direto com a mãe, que sempre soube manipular as situações a seu favor. Na praia, Raquel vivia sua própria batalha contra o peso da humilhação. Lutava para sustentar-se de forma honesta, vendendo sanduíches, mas o destino foi cruel quando se deparou com Celina e Heleninha justamente nesse momento de fragilidade. A vergonha a invadiu. Não era apenas a exposição de sua condição financeira, mas o abalo no orgulho de quem sempre buscou se manter firme diante das dificuldades. O olhar de surpresa das duas mulheres a feriu como uma cicatriz, lembrando-lhe que suas lutas não eram invisíveis. A humilhação doía, mas ao mesmo tempo alimentava sua força de resistir e seguir em frente. Marieta, sempre atenta aos detalhes, também começou a desconfiar do estado de saúde de Afonso. Ao encontrá-lo, presenciou um sangramento repentino no nariz, que ele tentou disfarçar às pressas. Lembrou-se das manchas relatadas por Heleninha e sentiu o coração apertar. Para ela, aquilo não era coincidência. Havia algo sério escondido sob o silêncio de Afonso, e a suspeita de uma doença grave começou a crescer em sua mente, trazendo consigo um medo incontrolável. Enquanto isso, Bartolomeu se preparava para uma missão arriscada. Com uma câmera escondida presa ao corpo, armava-se para um almoço com Gerson. O objetivo era claro: registrar tudo, cada palavra, cada gesto, para revelar segredos que poderiam mudar destinos. O peso da responsabilidade recaía sobre ele, mas Bartolomeu sabia que precisava seguir em frente. A verdade, ainda que perigosa, era necessária. Ana Clara, buscando apoio em meio às próprias lutas, decidiu participar de uma reunião dos Alcoólicos Anônimos. Não era apenas um gesto de coragem pessoal, mas também a oportunidade de reencontrar Heleninha. Acreditava que, juntas, poderiam dividir fragilidades e dores, encontrando força uma na outra. Era um reencontro de solidariedade, uma ponte construída em meio às feridas que poderia ajudá-las a recomeçar. Afonso, por sua vez, tomava outra decisão radical: abandonar a TCA. Optou por vender suas ações a Odete, como se desse fim a um ciclo que lhe pesava demais. O impacto era devastador. Significava abrir mão de anos de dedicação e de uma parte fundamental de sua identidade. No entanto, naquele momento, parecia a única saída para aliviar a pressão que já não suportava. Paralelamente, Maria de Fátima se aproximava de Raquel. O encontro das duas carregava tensão no ar. Fátima buscava respostas e, talvez, enxergar em Raquel um espelho de si mesma. Já Raquel, ainda marcada pela humilhação, tentava compreender o que poderia nascer daquele reencontro inesperado. Entre despedidas, segredos, humilhações e decisões arriscadas, a vida de cada personagem se entrelaçava como fios de um mesmo tecido. O silêncio de uns e os gritos de outros revelavam feridas abertas, histórias mal resolvidas e escolhas difíceis. E enquanto o tempo avançava, ficava claro que nada estava perto do fim. O futuro guardava novas dores, mas também a chance de redenção, desde que cada um tivesse coragem de encarar as verdades que tanto evitava. Enquanto isso, Maria de Fátima vinha enfrentando uma fase particularmente turbulenta desde que seu romance com César veio à tona em Vale Tudo. Até então, parecia que nada poderia abalar a confiança da influenciadora, acostumada a manipular situações a seu favor. Mas a realidade começou a bater a porta de maneira cruel. Sem dinheiro, grávida e completamente rejeitada pelo amante, Fátima começou a sentir as consequências de suas próprias ações. O glamour e a ilusão de poder que ela cultivava foram substituídos por uma sensação de abandono e desamparo, tornando cada dia uma prova de resistência.
Mesmo diante de tanto sofrimento, a maré ruim não duraria para sempre. Uma reviravolta se aproximava, anunciada pelas próprias ações de Fátima e por uma oportunidade inesperada que surgiria em seu caminho. Mas antes da vitória, ela ainda precisaria enfrentar alguns perrengues e humilhações. Em um momento desesperado, Maria de Fátima procurará Raquel, sua própria mãe, em busca de ajuda. A resposta, porém, será devastadora. Raquel não poupará críticas, lembrando a filha de todas as escolhas erradas e da ganância que a levara à queda. Eu te avisei que esse momento ia chegar, Maria de Fátima. Eu te avisei que você ia cair, que toda a sua ganância, todas as suas mentiras. Eu sabia que você ia se arrepender, porque todo mundo que só pensa em dinheiro nessa vida, uma hora se arrepende. E eu te avisei que eu não ia te ajudar, disparará Raquel, deixando a influenciadora sem chão. A situação se agravará ainda mais quando Fátima, pressionada pela gravidez e pela necessidade de se manter, decidir exigir pensão de César. O homem, firme em sua decisão de se esquivar das responsabilidades, se recusará a colaborar, aprofundando o desespero e a sensação de injustiça que a golpista sentirá. A cada porta fechada, a personagem parece afundar mais em frustração e raiva. Mas essas adversidades só servirão para aguçar seu instinto de sobrevivência e sua capacidade de manipulação. A virada triunfal de Maria de Fátima começará a se desenhar quando ela descobrir um trunfo inesperado, capaz de mudar completamente sua situação. Ela seguirá Odete até o sítio de Ana Clara e, nesse momento, fará uma descoberta que mudará o jogo. Leonardo está vivo. Essa informação dará a Fátima um poder que jamais imaginara ter nas mãos. Com o segredo revelado, a influenciadora passa a chantagear Odete, que se vê sem saída, obrigada a atender às vontades da golpista para proteger seus próprios interesses e segredos. Assim, Maria de Fátima, que havia passado por momentos de humilhação, rejeição e desesperança, encontra um caminho para retomar o controle da situação. Sua habilidade de manipulação, combinada com a descoberta inesperada, a coloca novamente em posição de força. A vitória, no entanto, não será apenas material. Será a confirmação de que, mesmo após cair, Fátima sabe se levantar e transformar adversidades em oportunidades, consolidando sua personalidade de mulher audaciosa, estratégica e capaz de virar o jogo a seu favor, custe o que custar. Maria de Fátima sente o chão se abrir sob seus pés, quando César, firme e sem espaço para dúvidas, reafirma que não quer mais nada com ela. Para a jovem ambiciosa, ouvir aquelas palavras é como uma derrota pessoal, um golpe que fere tanto o orgulho quanto os planos que vinha tentando sustentar. Abalada, mas incapaz de mostrar fragilidade, ela promete a si mesma que ainda encontrará uma forma de dar a volta por cima, mesmo que precise pisar em todos ao redor. Enquanto isso, em outro cenário, Raquel mostra mais uma vez sua força de vontade e resiliência. Determinada a sustentar a família com o próprio suor, ela se junta a Poliana, Gilda e Pascoal para vender sanduíches na praia. O trabalho é cansativo, o sol castiga, mas a união e o apoio daqueles que acreditam em sua coragem transformam o momento em uma verdadeira prova de dignidade. Diferente de Fátima, Raquel mostra que não precisa de atalhos ou esquemas para se reerguer. No universo dos poderosos, Odete, fria e calculista, deixa escapar um detalhe surpreendente. Declara, sem meias palavras, que ama César. A revelação, feita em tom categórico, comprova que seu envolvimento com ele vai muito além de uma simples aliança de interesses. Para ela, poder e paixão se entrelaçam, e César tornou-se peça fundamental em sua estratégia de domínio. Enquanto isso, Maria de Fátima enfrenta outra humilhação. Tentando mais uma vez usar suas armas de manipulação, ela procura Marco Aurélio para chantageá-lo. Contudo, a reação dele a deixa em pedaços. Com ironia e desprezo, Marco Aurélio a trata como insignificante, desmontando qualquer ameaça que ela tentasse impor. A sensação de fracasso e a dor de ser ridicularizada queimam por dentro, mas Fátima finge altivez, jurando que ainda terá sua revanche.
Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Mesmo diante desse turbilhão, Odete continua imperturbável. Quando Maria de Fátima a ameaça, acreditando que pode usar segredos para ter vantagem, a poderosa empresária apenas sorri, como quem assiste a um jogo infantil. Nada parece abalar Odete, e isso só aumenta a fúria da jovem, que percebe estar lidando com alguém mais fria e calculista do que jamais poderia imaginar. É nesse clima de tensão que Maria de Fátima decide jogar pesado. Procura Afonso e, em um misto de revelação e provocação, conta que Odete está envolvida com César. A notícia cai como uma bomba para o rapaz, que não consegue esconder o choque. Mais do que isso, Fátima também revela o pacto sombrio que fez com Odete, um acordo de conveniências que pode mudar o rumo de muitos destinos. Paralelamente, Bartolomeu, preocupado com o filho, divide com Ivan informações que apurou sobre Gerson. Promete que não deixará o rapaz sozinho nessa batalha e que fará de tudo para ajudá-lo, mostrando um lado protetor e decidido. Já Afonso, confuso e revoltado com tantas revelações, decide procurar Raquel. Em uma conversa franca, ele expõe sua angústia e menciona Maria de Fátima, Odete e Celina, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que parece cada vez mais sombrio. Tomado pela indignação, Afonso confronta Celina diretamente, acusando-a de ter omitido a verdade por tanto tempo. Em tom ameaçador, deixa claro, se ela não se explicar, ele mesmo contará tudo a Heleninha, custe o que custar. Depois de perder a Paladar por causa de uma jogada ardilosa de Odete Reutemann, a batalhadora verá seu sonho completamente destruído. Mas, além do prejuízo material, uma mentira maldosa vai rondar a protagonista, tornando sua recuperação ainda mais difícil. Tudo começa quando Raquel, acompanhada de Poliana, decide retornar ao espaço da Paladar para avaliar os danos. A esperança era encontrar apenas pequenos reparos a fazer, mas o cenário é devastador. O restaurante, que antes pulsava de vida, está irreconhecível. Olha isso! Arrancaram até as instalações do ar-condicionado, tiraram tudo de qualquer jeito, lamenta Raquel, com os olhos marejados. Poliana, chocado, observa as paredes quebradas, cabos soltos e o chão repleto de entulho. Parece até que a Paladar virou depósito de obra abandonada. Tem que ser muito sem coração para fazer isso. Eu fico impressionado com a crueldade da Odete. A menção à vilã faz Raquel estremecer. Nem pronuncia o nome dessa mulher aqui. Quero essa energia bem longe. Ela atrasou a nossa vida num nível que vou te contar, viu? Dispara, respirando fundo para não chorar. Mas Poliana é realista. Pelo visto, pra gente levantar vai demorar. Perdemos quase tudo. Todos os contratos, pagamos multa até por evento que não aconteceu. Raquel, mesmo diante da tragédia, não perde a esperança. Tá tudo bem. A gente vai conseguir sair dessa com certeza. Eu fiz as contas ontem e para voltar ao ponto que estávamos, vai demorar pelo menos 1 ano. Com sorte, uns 8 meses. Mas o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes, Raquel descobre que uma nova mentira está circulando no mercado gastronômico. A de que a Paladar foi interditada pela vigilância sanitária por causa de alimentos estragados. A fofoca, espalhada com rapidez, coloca em dúvida a reputação da cozinheira. É inacreditável, Poliana. Estão dizendo que eu servia comida estragada, que clientes passaram mal. Isso nunca aconteceu. Revolta-se. O amigo tenta acalmá-la, mas ele mesmo teme os danos. Raquel, você sabe como o povo fala. E quando mexe com comida, a coisa gruda. É maldade pura. Sem saber, essa mentira também é obra de Odete. A empresária, além de ter armado a destruição do espaço físico da Paladar, plantou notas falsas em colunas sociais e espalhou boatos em grupos de empresários do ramo. O objetivo era um só: manchar a imagem de Raquel de forma irreversível,
para que ninguém ousasse investir em seu talento. Determinada a não se deixar abalar, Raquel decide voltar às origens. Começa a vender sanduíches na praia, como fazia antes de fundar a Paladar. É daqui que eu tiro força, Poliana. Foi assim que a gente começou. Vai ser assim que a gente vai recomeçar, afirma, montando sua barraca improvisada. Aos poucos, clientes antigos reaparecem, defendendo a cozinheira e desmentindo os boatos. Essa comida nunca fez mal a ninguém, pelo contrário. A Raquel é quem sempre cuidou da gente, comenta um freguês fiel. É nesse momento que surge a ajuda providencial de Celina. Tocada pela resiliência de Raquel, a amiga decide comprar o espaço da Paladar e colocá-lo em nome da protagonista. Você não merece passar por isso sozinha. Esse lugar é seu, Raquel. E eu vou fazer questão de devolver o que é seu por direito, diz Celina, emocionando a cozinheira. Ao retornar oficialmente a Paladar, Raquel encontra um desafio imenso. Reconstruir não apenas o espaço físico, mas também sua reputação. Vai ser difícil, mas a gente vai provar que tudo isso foi mentira, que aqui sempre teve respeito e qualidade, garante ao lado de Poliana. A mentira cruel de Odete, no entanto, ainda paira no ar. Parte do público e até alguns fornecedores acreditam na história da vigilância sanitária, o que gera novos obstáculos. Mas Raquel não se intimida. Se tentaram me destruir com palavras, eu vou calar todo mundo com trabalho. A Paladar vai voltar, e vai voltar mais forte do que nunca, promete. Assim, a novela prepara uma nova fase para a personagem. Raquel não enfrentará apenas os escombros deixados por Odete, mas também a sombra de uma mentira que ameaça seu futuro. Ainda assim, com coragem e perseverança, ela mostrará que ninguém pode apagar a verdade de quem luta com dignidade. A partir desse momento, a luta de Raquel não será apenas contra o estado físico em que a Paladar foi deixada, mas contra a batalha invisível das palavras que circulam pelas ruas e pelos bastidores da alta sociedade. Em pouco tempo, a mentira se torna uma verdade para muitos, e empresários começam a evitar qualquer associação com seu nome. Raquel? Aquela da comida estragada? Melhor não. Comentam em reuniões, deixando claro o peso da difamação. Ciente de que precisa agir, Raquel busca alternativas. Poliana, se a gente não mostrar a verdade, eles vão continuar acreditando nessas mentiras. Eu vou falar com jornalistas sérios, gente que realmente se importa com a história toda. Não vou deixar a Odete me enterrar viva, afirma com firmeza. Mas o amigo a alerta. Cuidado, Raquel. A Odete tem gente em todo canto, até na imprensa. De fato, logo que Raquel tenta dar sua versão, esbarra em colunistas comprometidos com a vilã, que distorcem suas palavras e reforçam a ideia de que a Paladar foi fechada por irregularidades. É uma luta desleal, em que a verdade parece não ter espaço. Ainda assim, a cozinheira insiste, oferecendo degustações gratuitas na praia para provar que sua comida continua impecável. Clientes antigos e fiéis reforçam sua credibilidade. Raquel nunca vendeu nada estragado. Isso é armação. Enquanto isso, Celina se torna peça fundamental em sua reconstrução. Além de devolver a Paladar para a amiga, ela começa a articular contatos para limpar a imagem da cozinheira. Eu conheço gente de confiança, Raquel. Vou abrir portas que a Odete não pode fechar. Confia em mim, promete. Juntas, elas iniciam uma campanha discreta, mas eficaz, para resgatar o prestígio da marca. Odete, ao perceber a movimentação, não se dá por vencida. A vilã intensifica os boatos, espalhando que Celina só comprou a Paladar para lavar dinheiro de negócios obscuros. A intriga atinge até fornecedores, que passam a cobrar valores abusivos ou recusam-se a negociar. Raquel, mais uma vez, se vê cercada. É uma guerra, Poliana, mas eu não vou desistir. Se ela pensa que eu vou me curvar, está enganada, diz, determinada. Em meio à tempestade, surge uma reviravolta inesperada. Um ex-funcionário da TCA, demitido por Odete, procura Raquel com documentos que provam a farsa. Entre papéis e gravações está a prova de que a empresária subornou fiscais e jornalistas para espalhar as mentiras sobre a Paladar. Eu vi tudo de perto. Ela destruiu o seu restaurante de propósito e agora quer destruir o seu nome.
Eu não aguento mais carregar isso comigo, revela o homem, entregando o material. Raquel fica atônita. Meu Deus, então era isso! Eu sabia que era armação, mas não imaginava que fosse tão sujo. Poliana, revoltado, incentiva. Com isso, Raquel, você pode virar o jogo. É a sua chance de mostrar para o mundo quem é a verdadeira Odete Roitman. O dilema, no entanto, é enorme. Expor Odete pode trazer consequências graves, já que a empresária é poderosa e tem aliados em todas as esferas. Ainda assim, Raquel sente que não tem escolha. Eu não tenho medo dela. O que eu tenho medo é de me calar e deixar essa mentira vencer. A Paladar não vai ser lembrada como um restaurante interditado, mas como um símbolo de resistência. Eu vou até o fim. A trama, então, ganha contornos de thriller, com Raquel se preparando para revelar a verdade em público, mesmo sabendo que Odete fará de tudo para impedir. A cada passo, a protagonista prova que sua maior força não está apenas na cozinha, mas na coragem de enfrentar inimigos implacáveis sem perder sua dignidade. E enquanto a mentira cruel continua rondando seu nome, Raquel mostra que a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra o caminho para brilhar. Odete Roitman sempre acreditou que terá o controle absoluto sobre todos ao seu redor. Rica, manipuladora e dona de um poder quase inquestionável, a megera construirá sua vida em cima de segredos e alianças sujas. Mas, em Vale Tudo, até a vilã mais temida perderá o equilíbrio. Isso porque Odete ficará aterrorizada ao perceber que duas peças que jamais deveriam se aproximar cruzarão caminhos: Heleninha e Ana Clara. O primeiro contato entre as duas acontecerá de forma aparentemente inocente. Ana Clara, neta de Nise e responsável por cuidar de Leonardo, passará a frequentar reuniões de alcoólicos anônimos para enfrentar seus próprios dilemas. Lá, conhecerá Heleninha, irmã de Afonso, que também lutará contra o vício e tentará reconstruir a vida. Sensível e acolhedora, Heleninha abrirá espaço para a nova amiga, que logo mostrará interesse em compartilhar sua arte. A jovem apresentará suas telas, exporá emoções e dores escondidas, criando uma conexão inesperada. O problema é que essa aproximação tocará em uma ferida que Odete jamais quis expor. Ao ouvir casualmente de Heleninha em casa que havia conhecido uma moça chamada Ana Clara, a vilã ficará sem chão. A reação será imediata: palidez no rosto, mãos trêmulas e uma tentativa falha de disfarçar a apreensão. Celina, que estará ao lado da mãe, não entenderá a mudança brusca de comportamento e até repreenderá a irmã por ter mencionado o nome com tanta naturalidade. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. O público, no entanto, descobrirá logo o motivo do pavor. Odete guarda um segredo obscuro. Anos atrás, ela foi diretamente responsável pela ruína da família de Ana Clara. Em um golpe milionário para ampliar seus negócios no exterior, a empresária envolveu o pai da jovem em uma fraude. Ele foi usado como laranja em contratos falsificados e acabou acusado injustamente, o que levou à sua prisão e, posteriormente, à morte em circunstâncias misteriosas. A família de Ana Clara mergulhou em desgraça e pobreza, enquanto Odete aumentava seu império com o dinheiro sujo. O que a vilã jamais imaginaria era que, décadas depois, o destino colocaria a neta daquela mesma família em seu caminho. E pior, ao lado de Heleninha, justamente a filha que mais conhecerá suas fraquezas. Desesperada, Odete começará a interrogar Celina, perguntando detalhes sobre a tal amiguinha da irmã. Celina, incomodada, repreenderá o tom controlador da mãe. Por que tanto interesse, Odete? É só uma colega do grupo, nada demais. Mas a megera não conseguirá disfarçar a tensão. Naquela noite, trancada em seu quarto, Odete se deixará dominar pelo pânico. Em um raro momento de fragilidade, admitirá para si mesma que, se Ana Clara descobrir a verdade sobre o passado do pai, toda sua reputação poderá ruir. Essa garota não pode se aproximar demais da minha filha.
Se as duas compararem histórias, tudo virá à tona, dirá em voz baixa, diante do espelho. Enquanto isso, Heleninha verá em Ana Clara um refúgio emocional. A amizade crescerá rapidamente, baseada na confiança mútua, e a irmã de Afonso começará a abrir seu coração, falando sobre as pressões da família, a luta contra o álcool e as mágoas em relação à própria mãe. Ana Clara ouvirá com atenção e, sem perceber, começará a juntar peças que parecerão familiares demais à sua própria história. Decidida a impedir o vínculo, Odete traçará planos. Primeiro, tentará desmoralizar Ana Clara, espalhando boatos de que a moça só se aproxima de Heleninha para tirar vantagem. Depois ordenará a comparsas do passado que vasculhem a vida da jovem em busca de algo comprometedor para calá-la. Mas para a vilã, o maior medo não será destruir Ana Clara, e sim o risco de Heleninha descobrirá a verdade. Isso porque, no auge da crise com o álcool, Heleninha já havia desconfiado de que a mãe guardava segredos ligados a negócios ilícitos. Se agora tiver uma prova viva diante de si, uma vítima direta das falcatruas de Odete, a relação entre mãe e filha poderá se tornar irreversível. O público, claro, será fisgado pelo suspense. A cada encontro entre Ana Clara e Heleninha, mais sinais do passado de Odete virão à tona. Uma palavra solta, uma lembrança, um detalhe incomum nas histórias contadas. Tudo revelará que a queda da vilã estará mais próxima do que nunca. A mentira bombástica que Odete sempre escondeu ameaçará explodir. Ana Clara, sem ter consciência do tamanho da bomba que carregará, poderá ser a chave para desmascarar a megera. Heleninha, fragilizada, encontrará apoio justo em quem representará a ruína secreta da mãe. E Odete, pela primeira vez, se verá encurralada, não por rivais de negócios, mas pelo próprio passado. No ar pairará a dúvida. Até onde a vilã será capaz de ir para silenciar essa amizade? O público verá em breve que, em Vale Tudo, até os laços mais improváveis poderão se transformar na arma fatal contra o império de Odete Reutemann. A guerra silenciosa de Odete contra Ana Clara e Heleninha começará a ganhar contornos cada vez mais perigosos. A vilã, acostumada a manipular políticos, empresários e até familiares, se verá em um campo minado. A imprevisibilidade da amizade entre duas mulheres marcadas por dores profundas. Para ela, cada encontro será uma ameaça, cada confidência um risco mortal ao castelo de mentiras que construiu. Odete passará noites em claro, arquitetando estratégias para manter as duas afastadas. Telefonará para antigos comparsas, mexerá em arquivos antigos, rasgará documentos que poderiam comprovar sua ligação com o pai de Ana Clara. Mas quanto mais tentar apagar rastros, mais os fantasmas do passado parecerão se multiplicar. A cada lembrança enterrada, surgirá a possibilidade de que alguém, um ex-funcionário, um advogado, um cúmplice esquecido, volte à tona disposto a revelar a verdade. Heleninha, por sua vez, viverá um momento raro de esperança. Ao lado de Ana Clara, ela se sentirá compreendida como nunca. A troca de experiências entre as duas criará um vínculo poderoso, sustentado por fragilidades e sonhos quebrados. Ana Clara verá em Heleninha não apenas uma amiga, mas também uma confidente capaz de entender a sensação de viver à sombra de um peso que nunca escolheu carregar. Essa cumplicidade inocente, porém, começará a gerar rumores. Pessoas próximas à família Reutemann notarão a frequência dos encontros e levarão comentários até Odete, que reagirá com uma fúria contida. A megera, calculista como sempre, entenderá que não poderá agir de forma aberta contra a nova amiga da filha. Se demonstrar demais, levantará suspeitas. Restará a ela o caminho do jogo sujo, disfarçado de preocupação materna. Essa moça não é de confiança, Heleninha. Tome cuidado, insinuará Odete com um sorriso venenoso. A filha, cansada das constantes intromissões da mãe, reagirá com irritação. Você nunca gostou de nenhuma das minhas amizades. Sempre acha que sabe de tudo, mas não sabe nada sobre mim. O embate entre mãe e filha ganhará força, alimentado pela nova ligação com Ana Clara. Enquanto isso,
A jovem pintora começará a investigar detalhes sobre a própria história familiar. As conversas com Heleninha despertarão memórias de sua avó Nise, comentários soltos de Leonardo e até lembranças dolorosas de quando ainda era criança. Aos poucos, Ana Clara reconstruirá o quebra-cabeça da tragédia que destruiu sua família. Sem saber, ela caminhará cada vez mais perto da verdade que Odete teme acima de tudo. E o destino não deixará de pregar suas peças cruéis. Em uma exposição improvisada das telas de Ana Clara, Heleninha será a primeira a perceber algo perturbador. Em uma das pinturas, marcada por traços sombrios e agressivos, aparecerá a figura de uma mulher loira,